aos nossos internautas, também está aí na sua tela, o que está aparecendo aí a Bíblia. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, ou Tiberíades, como diz algumas traduções. E em seguida, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Diga comigo assim, e seguia-o uma grande multidão, porque viam os sinais que operava sobre os enfermos, e seguiam-o. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, a pergunta para nós, servos do Senhor, hoje é: por que seguimos a Jesus? E eu queria que você trouxesse uma reflexão acerca desta palavra que está aí no texto que você acabou de ler. O texto vai dizer: e seguiam-o, e seguiam-o. Uma multidão o seguiam. O texto vai concluindo que a multidão o seguia porque Jesus operava milagres e curava os enfermos. Mas qual é o real motivo que seguimos a Jesus hoje? O que traz você, a sua vida, a seguir a Jesus? Qual o motivo que leva você a seguir ao Senhor Jesus? O texto está dizendo que, e é importante observar isso, que o apóstolo João vai relatar isso e descreve, a ação dessas pessoas que seguiam a Jesus, a um ato de seguir. A pergunta para nós é: o que me leva a seguir a Jesus? Por que é que eu sigo a Jesus? E não é uma resposta fácil de ser dada, porque você não pode falar, você não pode responder melhor de bate pronto. Não, eu sigo a Jesus porque Ele é Deus. Eu sigo a Jesus porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu sigo a Jesus porque Ele é o meu Salvador. Mas há um contexto, há algo que você tem que trazer à memória, para que você possa refletir o real sentido desta palavra, desse texto, a nossa vida. Por que nós seguimos ao Senhor Jesus? Porque hoje nós observamos inúmeras pessoas, não são poucas, inúmeras pessoas que buscam Jesus, como essa multidão aqui também buscavam a Jesus. Essa multidão também seguiam Jesus. Agora, qual é o real motivo dessa multidão seguir a Jesus? Qual é o motivo ou objetivo de eu seguir a Jesus hoje? Por que que eu sigo a Jesus hoje? Por que que eu caminho nos preceitos e nos ensinos de Cristo Jesus? O que me leva a seguir a Jesus? Porque o texto está nos dizendo que essa multidão seguia Ele. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos essa ideia. O capítulo 6 de João, esse capítulo todo, a gente não vai ler ele todo, mas ele mostra para nós algumas características de algumas pessoas que seguiam a Jesus, de algum grupo de pessoas que seguiam a Jesus, e que não é diferente do atual momento, do atual tempo, em pleno século 21, que nós estamos presenciando. Por exemplo, eu quero caminhar com você. Olha o que está escrito aí no versículo 2 que nós acabamos de ler.
O versículo diz assim: e seguiam a Jesus uma grande multidão por causa que eles viam sinais. Eles viam sinais. Então, há muitos que seguem a Jesus por curiosidade. E se você gosta de anotar, já anota aí. Há os seguidores que seguem a Jesus por simplesmente curiosidade. É aquela pessoa que vai dizer assim: será que Jesus cura mesmo? Será que Jesus transforma mesmo? E nós vamos seguindo a Jesus como essa multidão. São aqueles que gostam de assistir a um culto, por exemplo. Eu vou ao culto para ver como é que vai ser o culto. Eu vou ao culto para ver como é que o coral vai cantar. Eu vou ao culto para ver como é que a mocidade vai cantar. Eu vou ao culto para assistir o culto. Esses são os curiosos, que caminham em procura de algo para si próprio. Os curiosos sempre estão atrás de milagre. Os curiosos não estão firmados em seguir a Jesus por quem Jesus é, mas por aquilo que Jesus vai oferecer. Se tem uma denominação, se tem uma igreja, se tem algo que está operando milagre lá, alguma coisa extraordinária, os curiosos correm para lá. Esses são os curiosos, aqueles que seguem a Jesus porque gostam de milagres, gostam de prodígios, gostam de algo que faz com que possa saciar a curiosidade humana, e não o relacionamento com Deus, e não o relacionamento com o próprio Jesus. Mas somente os curiosos seguem a Jesus? Não. Nós temos também no versículo 14, você fica com a sua Bíblia aberta aí, ó. Nós temos aqueles que nós podemos chamar de os interesseiros. Olha o que diz o versículo 14, ó. Vendo, pois, aqueles homens os sinais que Jesus operava, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Por que eles estavam dizendo que Jesus era verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo? Porque eles estavam interessados, eram os interesseiros, é aqueles que seguem a Jesus por uma atitude de algo para mudar o mundo. No caso aqui do texto, eles diziam: não, esse é aquele que há de vir, esse é o homem que vai nos libertar, por exemplo, do Império Romano. Era o chamado Salvador da Pátria. Seguem a Jesus como alguém que pode resolver qualquer problema. É aquele Jesus que pode resolver os problemas políticos, pode resolver os problemas sociais, pode resolver o problema da fome. Jesus tem poder para isso? Tem. Mas nós não podemos segui-lo por causa disso. Nós temos que ter a mente clara, por que nós estamos seguindo a Jesus. Nós não podemos seguir a Jesus por causa da curiosidade. Nós não podemos seguir a Jesus por causa dos interesses, ser interesseiro naquilo que Jesus vai fazer por mim, naquilo que Jesus pode realizar por mim. Não é isso que nós seguimos a Jesus. Mas o texto ainda continua. Olha o que diz o versículo 36. Se nós temos os curiosos, se nós temos os interesseiros, o versículo 36 vai dizer que temos aqueles a qual nós podemos chamar dos incrédulos. Porque o texto vai dizer assim, ó: mas já vos disse, e contudo não crestes. Jesus está olhando para aqueles que, volta o versículo, meu filho, para aqueles que estão diante dele, aquela multidão, e a multidão vai olhar para ele, Jesus vai olhar para aquela multidão no versículo 36, e Jesus vai dizer assim, olha: mas como já vos tenho dito, vós me tendes visto, contudo não crestes. É os incrédulos, é aqueles que também não acreditam naquilo que Deus está fazendo e naquilo que o Senhor Jesus está realizando na minha vida e na sua vida.
é aqueles que não acreditam no milagre, é aqueles que não acreditam que Deus pode mudar uma vida, que Deus pode transformar uma situação. Estão na igreja por estar, mas são incrédulos. Nas circunstâncias adversas, eles não olham para os sinais que o Senhor pode fazer. São incrédulos. Quando houve um testemunho de alguém que recebeu uma bênção, que recebeu um milagre, eles continuam céticos. Continuam como que não crendo que Deus pode fazer. São as pessoas que seguem a Jesus. E toda essa multidão estava caminhando com Jesus, porque não é o que o texto diz? E Jesus saiu da região da Galileia para o mar de Tiberíades, e ali uma grande multidão estava com ele. Era uma multidão daqueles que estavam interessados na multiplicação do pão, nos sinais que Jesus podia fazer, aqueles que eram incrédulos com aquilo que Jesus estava realizando. Estavam ali os fariseus, os saduceus, observando Jesus para poder condená-lo na própria lei. Eram os incrédulos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e muitas vezes nós estamos assim. Estamos céticos com aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que Deus pode realizar. Mas também existem aqueles que estão na igreja, eles muitas vezes não são céticos, não são incrédulos, não são interesseiros, não são aqueles curiosos que estão ali para ver o milagre, mas eles também têm uma característica. Olha o que diz o versículo 41. Olha o versículo 41. E murmuravam, olha o texto. E murmuravam, pois, deles os judeus. Eles eram aqueles que estavam ali porque eram judeus e murmuravam. Murmuravam por quê? Porque Jesus disse. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, pois no entanto sou maior do que o pão que os seus pais comeram no deserto, o maná, e morreram. Pois quem comer de mim terá vida e vida com abundância, a vida eterna. Você já imaginou você ouvindo isso? Mas estavam ali aqueles que murmuravam. Eles eram murmuradores. Eles estavam ali para murmurar acerca daquilo que Jesus estava falando. Quantas vezes na igreja, irmãos, nós temos esse tipo de gente? Nós temos aqueles que são incrédulos. Quando o pastor, quando alguém fala, irmãos, nós vamos fazer isso, nós vamos alcançar isso, nós vamos conseguir aquilo. Aos incrédulos: ah, não vai conseguir não. Não vai dar conta. E existem aqueles que não acreditam, e existem aqueles que estão apenas observando e murmurando. São os murmuradores, aqueles que alimentam o processo da contenda, aqueles que alimentam o processo do desprezo em relação a um sonho de alguém, e murmura, e reclama, e fala mal. Esses são os murmuradores. Estavam aonde? Aonde que essa galera estava? Na multidão que acompanhava Jesus. Não estava fora, estava dentro da multidão. Estavam ali. Mas existe também aqueles que no processo da caminhada, embora estejam perto, embora caminhem com Jesus, mas são aqueles que nós podemos chamar de desistentes. Olha o que diz o versículo 66, ó. Tudo em João 6, amado. Eu estava no hotel essa semana, cheguei à noite, no outro dia de manhã eu levantei, estava estudando essa palavra, lendo o capítulo 6, Deus me deu essa palavra ao meu coração. Olha o que os desistentes dizem: por causa disto, muitos dos seus discípulos, olha, muitos dos seus discípulos voltaram para trás, ou tornaram para trás,
e não andavam mais com ele. Ele quem? Jesus. São aqueles que estão andando com Jesus, mas porque não alcançam o milagre, porque são céticos, incrédulos, porque são murmuradores. Todo incrédulo, todo cético, todo murmurador, todo interesseiro, ele cansa do processo. Porque a vitória de Deus, a bênção de Deus, ela não está em você pedir, está em você pedir, bater na porta até que ela se abra, mas está no tempo de Deus entregar esse milagre para você. Está no tempo de Deus operar esse milagre na sua vida. Amém, amados? Olha aqui para mim, irmãos. Então, existem os desistentes, aqueles que vão abandonar o barco, aqueles que não vão acreditar no processo de Deus da vida deles. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que esta semana teve vontade de parar, porque orou, não alcançou, está orando, o milagre não veio, está buscando uma mudança na vida, mas parece que essa mudança não efetua, não tem concretude na vida, não se realiza, e por não se realizar, tem vontade de parar, ou porque não alcançou o milagre, ou porque desiste, porque vê alguém recebendo e ele próprio não recebe. Aí ele olha para si mesmo e diz: não, para mim não dá. São os desistentes. Ou são aqueles que querem um evangelho facilitado, um evangelho light, um evangelho que possa se adaptar à sua forma de vida, sem transformação de vida. É notório saber de todos os irmãos, eu acho que todos os irmãos estão sabendo, né? Um pregador de renome no Brasil, essa semana passada para essa, fez uma colocação que está sendo debatida veementemente contra os teólogos. Qual foi a colocação dele? Ele pega a Bíblia na mão, pega a Bíblia na mão e diz que a Bíblia precisa ser contextualizada à cultura que nós estamos vivendo. E ele chega ao ridículo de se expressar de uma forma tão desistente, que ele diz assim: por causa de 1 ou 2 versículos na Bíblia, nós estamos condenando os homossexuais ao inferno. Por causa de 2 versículos da Bíblia? Para mim, um já é suficiente. Porque para mim a Bíblia é absoluta, ela é a boca de Deus falando conosco, ela não é desatualizada. A Bíblia, como diz Billy Graham, ela é como o jornal de amanhã cedo para cada um de nós. Nós não temos que contextualizar a Bíblia para a cultura que estamos vivendo, é a cultura que precisa se adaptar à palavra de Deus, senão as pessoas vão se desistir. Por isso que existe essa facilitação do evangelho. Amados, um pecado há 1000 anos atrás, o pecado há 2000 anos atrás, é o mesmo pecado hoje. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas é aquele que crê na sua palavra e em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de cada um de nós. Quando Jesus diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, os desistentes, não é para mim esse negócio, isso é muito pesado para mim, isso é muito forte para mim, e desistiram de andar com ele. Olha o que o texto diz: e desistiram de andar com ele. Amados, eu quero continuar andando com ele. Quantos querem continuar andando com ele, amado? Amados, eu não quero me adaptar à cultura, eu não quero me tornar a cultura do mundo, eu quero me tornar a cultura do reino. Eu quero a cultura do reino na minha vida, eu quero a cultura do reino na minha família, eu quero a cultura do reino na vida dos meus netos, eu quero a cultura do reino na igreja do Senhor. Enquanto
A cultura do reino é a palavra de Deus sendo aplicada na minha vida e na sua vida. Aquilo que é pecado há 2000 anos é pecado hoje. Aquilo que Deus condena, nós não podemos ajeitar um jeitinho de pegar a Bíblia e adaptar a Bíblia conforme o costume de alguém. Não, nós precisamos ser transformados. Isso é o que Jesus nos ensinou. Mas existem aqueles que estão seguindo a Jesus porque são curiosos. São aqueles que estão seguindo a Jesus porque são incrédulos. Aqueles que seguem a Jesus porque são os murmuradores. Aqueles que seguem a Jesus porque são os desistentes. Mas existe os fiéis que servem a Jesus. Cadê os fiéis? Levante a mão. Os fiéis servem a Jesus. Quais são as características dos fiéis? Olha o que diz o versículo 66 e 67 que nós vamos ler. Olha aí. Portanto perguntou Jesus aos 11: quereis vós também retirai-vos? Olha a pergunta de Jesus. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de você. Põe a mão no seu coração e fala assim: Deus não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Nós estamos vivendo uma cultura, amado, que parece que Deus é que precisa de nós. Não é? A gente quer mudar as coisas como se Deus fosse um servo nosso. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ó, vocês também não querem não? Vocês não estão cansados também não? Não é a palavra do Senhor Jesus? Diz assim, ó: e Jesus olhando para eles disse: quereis vós também retirai-vos? Agora vem o fiel. Olha como é que o fiel é diferente. Olha a resposta do fiel. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia. Para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. O fiel não está servindo a Jesus por causa do pão. O fiel não está servindo a Jesus por causa do milagre. O fiel não está servindo a Jesus por causa das bênçãos que nós temos alcançado aqui, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vaidade. Nós estamos servindo a Ele porque somente Ele tem palavras e palavras de vida eterna. Tudo aqui é passageiro, amados. Tudo aqui voa, tudo aqui desaparece. Mas o Senhor tem para mim, para você, palavras de vida eterna. Os fiéis têm esse entendimento. E mais, olha o que Pedro diz: só tu tem palavras de vida eterna. E nós, porque não adianta também você acreditar que Jesus tem palavras de vida eterna, mas você não crê. Porque você precisa crer. Nós estamos vivendo um tempo, amado, que as pessoas não estão acreditando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não espante, amados, nós teremos coisas piores acontecendo. Aí Pedro olha e diz assim: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido. Amém. E mais, e Pedro complementa: e bem sabemos. Isso aqui que é lindo, irmão. Nós sabemos que tu não és o profeta enviado, tu não és o provedor, tu não és aquele que veio para resolver a questão política nossa, tu não és o Messias prometido, tu és o Santo de Deus. Olha que palavra, irmão. Pedro olha e diz: nós sabemos que só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós temos crido nessa palavra, e mais, nós sabemos que o Senhor é o Santo
santo de Deus. Quando sabe que Jesus é o santo de Deus, amado? Então obedeça a esse santo, obedeça a sua palavra. Então essas são as características. É importante nós observarmos isso, amado, para que nós não venhamos a perder a fé. Porque a palavra de Jesus aos 12 foi essa: porventura quereis vós também ir embora? Mas a palavra daquele que é fiel vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, para quem nós iremos? Então a atitude do verdadeiro servo do Senhor é ter essa razão, esse entendimento, essa prática vivencional de vida, de entender para quem nós iremos. Não precisa tocar no irmão que está ao seu lado, mas olha para ele e fala assim: para quem que você vai, rapaz? Só tem Jesus. Não é lindo isso, amado? Não é lindo? Você pode dar um glória a Deus por isso, amado? Pedro vai olhar e dizer assim: para quem nós iremos, Senhor? Não tem, vamos para onde? Para onde é que nós iremos? Nós não tem outro lugar para ir, Senhor. Amados, olha aqui para mim. Depois que você conhece Jesus de verdade, depois que você tem uma intimidade com Ele de verdade, você não consegue viver mais sem Ele. Precisa entender? Se você tem uma intimidade com Jesus de verdade, não dá mais. Aonde você for, Ele vai estar com você. Aonde você estiver, Ele vai estar lá. Por quê? Porque Ele está em você e você nele. E Pedro diz assim: ó, eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho. Mesmo tem hora que você tem vontade de chutar o pé da barraca e não dá mais. Aí o Espírito Santo fala assim: mas para onde você vai? Aí o Espírito Santo sopra assim no seu ouvido: você vai para onde? Para onde você vai, rapaz? Só tu tem palavras de vida eterna. Só Ele pode salvar você, porque Ele é o Santo de Deus. Aleluia. Nós não temos para onde ir. Por que não temos? Porque o próprio Pai nos enviou a Ele. Você entendeu, amado? Jesus vai falar isso em vários textos. Diz assim, ó: todo aquele que o Pai me enviou, todo aquele que o Pai me envia, todo aquele que veio a mim, eu não lançarei fora. Eu não estou falando aqui de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu estou falando o seguinte: Deus vai lutar por você. Deus vai segurar na sua mão. Deus vai lutar pela sua alma até o último momento da sua vida. Ele vai lutar por você. Ele não vai te lançar fora. Ele vai te dar oportunidade. Se você errou, se você pecou, Ele vai te dando oportunidade para você arrepender. Hoje é dia de arrependimento, de mudar as atitudes da sua vida, de mudar as suas escolhas, de fazer novas escolhas, porque Deus ama você. Quem sente-se amado por Deus aqui, ó? Feche os seus olhos no seu lugar, irmão. Diga: eu sou amado por Deus. Bem-aventurado sou eu, porque Deus me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele me ama e Ele está me dando a oportunidade de acertar a minha vida com Ele. Ele está segurando na minha mão. Ele está transformando a minha vida, porque Ele me ama. Ele me quer. Ele não quer me perder para Satanás. Ele não quer me perder para o pecado. Ele não quer me perder para o mundo. E eu estou segurando nas mãos dele, e Ele está me ajudando. Eu me sinto uma filha amada. Eu me sinto um filho amado. Quem se sente uma filha amada, um filho amado, dá um glória a Deus bem alto aí. Diga: eu me sinto um filho amado. Aleluia. É isso que nós temos. Para quem iremos nós? E aí Pedro diz mais: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amados, palavras que nos confortam, palavra que nos anima,
palavras que nos dá vida, palavra que nos encoraja, palavra que nos levanta. Só o Senhor tem. São palavras que transformam a minha vida todos os dias. Não há aonde buscar, não há outra opção a não ser ouvir a palavra do Senhor, ouvir essa palavra que nos transforma. E o Pedro ainda vai dizer assim: e nós temos crido. Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido nesta palavra. Você crê nessa palavra, amados? Quantos crê nesta palavra, amados? Que você saia daqui, amados, cheio de fé, crendo que Deus vai te dar uma semana abençoada essa semana. Pastor, a minha semana não foi boa, mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que você terá uma semana de vitória. Quem recebe essa palavra, amados? Creia. Creia. Nós precisamos acreditar, mesmo que as circunstâncias, as adversidades sejam contrárias, mesmo que eu olhe para a situação e vejo que não há como resolver, mas eu quero dizer para você que Deus está no comando de tudo. Ele não perdeu a rédea, amados. Apenas creia. Tudo é possível àquele que crê. Por isso que Pedro vai dizer assim: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido. Nós temos crido. O segredo é acreditar. O segredo é olhar para a palavra e ver que ela é a boca de Deus falando conosco. E ela tem o poder de transformar a nossa vida. Ela tem o poder de transformar a minha vida, seja em qualquer área. Deus quer abençoar você, irmão, em todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Deus não quer que você tenha uma vida raquítica, pálida. Deus quer abençoar você em todas as áreas. Ele quer abençoar você na sua vida financeira. Você recebe, amém, amado? Ele quer abençoar você na sua vida espiritual. Ele quer que você alcance a plenitude dessa vida espiritual, um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer te dar uma família abençoada. Ele quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar o seu lar. Ele quer abençoar a sua vida profissional. Irmão, Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida, amém, amado? Agora, para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? O que eu preciso fazer, irmão? Olha para o teu irmão assim, sem tocar nele, fala assim: crê. Você precisa crer. Você precisa acreditar, irmão. Muitas vezes nós não alcançamos o melhor de Deus porque não acreditamos. Tem gente que caminha com Jesus por curiosidade, ele não vai crer. O interesseiro caminha com Jesus e não vai crer. O murmurador caminha com Jesus, como a gente viu aqui, e também não vai crer. Mas o fiel não. Ele caminha com Jesus, ele crê que a palavra é a verdade, e ele crê nessa palavra. Ele crê. Ele acredita que Deus pode mudar o coração de alguém. É aquela mulher que acredita que Deus pode transformar o coração do marido dela. É aquele marido que crê que Deus pode transformar o coração daquela esposa. É aquele homem, aquela mãe, aquele pai que acredita que Deus pode visitar o filho dele e transformar o coração daquele filho rebelde. Você crê assim, amém, amados? Você precisa crer, irmão. Você crê. Quando a gente crê, a gente cria um ambiente de milagre na nossa vida. Quando você não crê, parece que você fecha as portas para o milagre acontecer. Porque o milagre acontece quando nós cremos. Por isso que Pedro olhou para Jesus e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Para onde eu vou? Eu não sei se você já teve essa experiência, amado, né? Aquela experiência de que você
quer sair. Eu vou contar uma experiência do Lucas. Posso contar, meu filho? Que eu lembrei, veio aqui na cabeça. Eu me lembro uma vez que o Lucas chegou em casa depois de uma certa rebeldiazinha, e ele disse para mim e para a mãe dele: eu não consigo, eu não sirvo nem para não ser crente. Para ser crente eu já não estou bom. Para não ser crente, eu também não sou bom. Sabe por quê, irmão? É simples. É porque Deus fisgou você. Você entendeu, irmão? Você está amarrado. Deus buscou você porque Ele te ama. E por isso que Ele disse assim: ó, eu não vou te abandonar. Põe a mão no coração e fala assim: Ele não me abandona. Por isso que Pedro olhou e falou assim: para quem nós iremos, Senhor? Aonde você for, aonde você estiver, Deus está lá, irmão, porque Ele te ama. E aí Pedro diz assim: Senhor, para quem nós iremos? Aonde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu tens palavra de vida eterna. E a Tua palavra me transforma, a Tua palavra muda, a Tua palavra muda a minha vida, a Tua palavra transforma o meu ambiente, a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, e eu creio nesta palavra, Senhor, eu acredito nesta palavra, e eu crendo nesta palavra, eu profetizo com a minha boca, eu falo com a minha boca: Tu és o Santo de Deus, só Tu tens poder de mudar a minha vida. Feche os seus olhos, irmão. Fala esta palavra: Tu és o Santo de Deus. Eu, quando preparava esta palavra de manhã, na quinta-feira, eu saí para a minha aula que eu teria, e eu fui falando dentro do carro: eu sou o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Eu tenho o Santo de Deus comigo. Não é o santo da parede, irmão. Não é o santo morto. Não é o homem, é o Santo de Deus. Aleluia. Então eu quero convidar você nesta noite, irmão, a ser um discípulo fiel, a ser um discípulo que tem essa intimidade, esta convicção que teve Pedro, essa convicção que teve Pedro ao se expressar e dizer: Senhor, para que iremos nós? Amém? Vamos louvar a Deus, Micaela? Para que iremos nós? Então, se você entrou aqui desistente, cabisbaixo, eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos adorar o Senhor agora. E nessa adoração você vai colocar o seu coração nesse Deus maravilhoso, que é o Santo de Deus, e está aqui. Vamos colocar de pé, amados? Vamos? Esse Santo de Deus que pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida. Esse Santo de Deus que pode transformar a minha vida, a sua vida, de forma radical. Pode mudar o seu casamento, amados. Pode mudar a sua vida financeira. Aleluia. Oh, aleluia. Você está crendo, irmão?